Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo de conscientização e também de oração. E eu quero falar a respeito do atentado que teve na França, em Nice, né, com a morte de algumas pessoas, para levantar uma questão muito importante, que é a invasão islâmica no continente da Europa. Gente, já faz algum tempo que eu venho monitorando, que eu venho lendo a respeito, que eu venho conversando com pessoas a respeito, né, dessa entrada dos islâmicos na Europa, principalmente como imigrantes, né, como refugiados. E eles entraram, não assim de maneira paulatina, entraram em grandes números, até por questões humanitárias, sem dúvida alguma, mas eles foram entrando e foram alterando a geopolítica e alterando também a própria religião das nações na França. Existem alguns países que isso está muito mais avançado do que outros, mas a verdade é que, na minha opinião, isso não tem mais volta. O continente europeu hoje, dentro de 20, 30 anos, ele será um continente majoritariamente islâmico. Por várias razões. A primeira razão é porque os muçulmanos têm mais filhos, né? Eles são incentivados a ter, em média, 5, 6, 8 filhos por casal, enquanto os europeus que são cristãos, ou até que não são nada, a média é abaixo de 2 filhos por casal. Então, essa foi uma discussão e tem sido uma discussão muito grande. A própria ONU tem tido uma opinião muito clara e muito forte da necessidade dos países receberem os refugiados, né? Alguns até afirmam que uma das razões da Inglaterra sair, né, da União Europeia, ou seja, o Brexit, né, que é a Britânia, saída da Grã-Bretanha, da Europa, é uma das razões em função disso, né, da política assertiva da ONU para que as nações abram as portas para os refugiados, e os refugiados são, na sua maioria, muçulmanos. Bom, o que acontece com isso, gente? Se é natural da parte das religiões, né, de evangelizarem e quererem que as pessoas se tornem adeptas da sua fé. Isso é natural. Só que a diferença é que o islamismo, embora nem todos, eu até acredito que a grande maioria não tenham esse viés, né, de atacar, de destruir e tal, mas existe dentro do islamismo este grupo, ou esses grupos radicais, que acreditam que para cumprir os mandamentos do seu Deus, eles precisam matar os diferentes, matar aqueles que acreditam de maneira diferente. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que orar pela Europa é isso, porque a Europa simplesmente deixou de falar em Deus. Hoje eu tenho muitas ovelhas, amigos, até da IA Church, que estão na Europa, e eles têm falado claramente que quando eles falam de Cristo para as pessoas olham para elas como se eles fossem uns ETs, né? Você está falando Deus? Então, se por um lado, né, aquela sociedade cristã fazia diferença, exportava missionários para o mundo inteiro, hoje o cristianismo na Europa praticamente está erradicado. Eu estou falando assim do ponto de vista da maioria, né? A maioria das pessoas, os europeus mesmo, nativos lá, eles não pensam em Deus, eles acreditam na filosofia, acreditam no homem e não acreditam em Deus. Deus está relegado a algumas igrejas, a alguns museus, faz parte da cultura, faz parte da história, mas já não faz parte da cultura das pessoas, da vida do cotidiano das pessoas. Nesta lacuna é que o islamismo tem crescido violentamente, inclusive crescendo dentro da população mais jovem, né?
que acaba influenciando os outros jovens. Então, dentro de uma religião que tem, dentro do seu arcabouço teológico, até aqueles que enxergam de uma forma mais radical o mundo, estes atentados acontecem e acontecem com grande frequência, viu, gente? Isso não é uma coisa esporádica, não, tá? A questão que se levanta aqui isto é algo absolutamente fortuito, aleatório, né? Isso é randômico, né? Como é uma expressão que hoje se utiliza para dizer que é aleatório, acontece por acaso, ou isto já tem um viés, já tem um programa, uma agenda, né? Dentro da narrativa islâmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns anos atrás, o Gaddafi, né, que era o tirano que governava a Líbia, ele disse assim, olha, a Revolução Islâmica, ela não vai ser ganha só pela guerra da jihad, porque todos eles acreditam na jihad, que no final, né, vai haver uma batalha e que esse grande líder, né, o último dos imãs, ele vai islamizar o mundo, né? Nós sabemos que hoje a Turquia, o Erdogan, ele tem esta volúpia, esse desejo, né, de trazer de volta o califado, né, e trazer de volta o Império Otomano, mas dessa vez, nesta feita, mundialmente falando. Mas o Gaddafi dizia o seguinte, olha, a revolução e a dominação islâmica no mundo não será pela guerra. Nós vamos conquistar o mundo invadindo as nações. Ele falou isso aí há mais de 15 anos atrás. E ele disse, nós vamos mudar a sociedade através dos nossos filhos, que são mais numéricos, através do aumento da percentagem populacional. Quando eles conquistam, né, 20%, 30%, eles já começam a ter questionamentos, a ter reivindicações de mudanças, inclusive de comportamento nas escolas, o direito de usar a burca, o direito de terem, vamos dizer assim, uma alimentação que seja de acordo com a fé deles. Então, isso preocupa, porque uma Europa que tem cada vez menos filhos, uma Europa que olha para o mundo simplesmente pelo viés político, né, geopolítico, ideológico, filosófico, fica dividido entre progressismo e conservadorismo. A Europa, que está lutando contra a fé cristã, ela está, na verdade, querendo destruir aquilo que resiste à violência. Porque a sociedade ocidental que nós temos hoje, ela é todinha resultado do quê? Da fé cristã. Os verdadeiros direitos humanos que se apregoa tanto, né, na própria Revolução Francesa, eles vêm do cristianismo, não é isso? O próprio direito romano vem de uma sociedade cristã que respeita o próximo, que ama o próximo, que respeita o direito do outro de crer no que ele crê, né? O direito de ir e vir, o direito à propriedade, tudo isso vem do cristianismo. E hoje, esse viés progressista da Europa quer erradicar a Deus. Então, gente, nós precisamos orar, porque, primeiro, nós temos muitos crentes que estão lá, né, que saíram do Brasil, que saíram de outras nações e que também estão lá vivendo e desejando, né, viver bem e exercer a sua fé. Então, aqui eu acredito que, de um lado, tem essa tendência de islamização do mundo. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. É óbvio que lá eles ainda têm muita resistência, porque o número de cristãos nos Estados Unidos é enorme. Mas eles estão entrando no Brasil também. Então, a questão que se levanta isso é algo aleatório, né? É randômico, é algo que não foi premeditado, ou é, de fato, uma narrativa destes, vamos dizer assim, dos governantes islâmicos que estão mandando os missionários através de pessoas que mudam dos seus países e que vão fazer a vida e que se adaptam num primeiro momento à maneira daquele país viver, mas depois começam a querer influenciar e impor a visão islâmica, né? Olha, eu quero deixar bem claro que eu acho que todo mundo tem direito de crer no que crê, né? Mas, se dentro de uma religião existem pessoas que realmente estão
tendo ataques terroristas para dominar simplesmente porque acreditam de maneira diferente daquelas que estão lá, isso é altamente preocupante. Mas eu que sou um pregador, né, da escatologia, né, do final dos tempos, eu não acredito que isso seja aleatório e nem de maneira fortuita. Eu acredito que, de fato, a guerra que vai acontecer no final dos tempos é uma guerra do cristianismo contra o mundo. Isto envolve o progressismo, isto envolve o ateísmo, isso envolve o marxismo cultural, isso envolve também o islamismo. E uma coisa interessante é que nesta arena os cristãos estão sozinhos contra o mundo. Não é interessante? Né? Os progressistas que querem apregoar democracia, que querem apregoar o direito de todas as minorias. Ora, quem persegue as minorias são exatamente esses radicais. Pergunta se esses radicais permitem que pessoas creiam diferente deles, que tenham um comportamento moral, ético e até de escolhas, né, e de comportamentos sexuais diferentes do que eles creem. Não. Eles perseguem, eles matam. Eu não estou falando da religião islâmica como um todo, eu estou falando do extremismo, tá? Mas você não vê, por exemplo, no mainstream da grande mídia, pessoas falando de cristofobia. Se fala muito de islamofobia, mas não se fala de cristofobia. E hoje nós estamos vendo claramente a cristofobia no mundo, de maneiras diferentes. Na Europa, por exemplo, com preconceito. Os cristãos são vistos como loucos, como pessoas que não são intelectualizadas, pessoas que não têm razoabilidade. Não é isso? Isso na Europa. As leis cerceiam a pregação do evangelho, cada vez fica mais difícil você estabelecer igrejas lá e pregar o evangelho. Mas em outros países, a perseguição é mais cruenta, ela é mais aberta. Por exemplo, na China, a perseguição é o indivíduo que é abertamente cristão, ele não tem ascensão social, ele não pode ocupar cargos importantes de diretoria em algumas empresas. Alguns são presos por desobedecer às ordens de ter critérios de pregação, porque o evangelho manda ser pregado em qualquer lugar, a todo tempo, fora de tempo. Então, os que obedecem ao evangelho acabam sendo presos, muitas vezes perdem os seus empregos, perdem os seus bens. Sem contar nos países onde os cristãos literalmente são mortos, decapitados e perseguidos abertamente, como na Nigéria, onde milhões de pessoas são mortas, perseguidas, e milhares são mortos por causa da sua fé. Entendeu? Na Síria, em outros lugares, isso tem acontecido. Por quê? Porque o cristianismo, ele pode até discordar, ele pode até pregar, tá bom? Nos países, mas ele jamais vai matar alguém por causa da sua fé. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu estava voltando de Israel, até naquela viagem, o grupo que eu levei estava o pastor Eli Fernandes, muito meu amigo, um pastor batista muito respeitado, e ele foi comigo para Israel. Na volta, ele estava pregando de Jesus, porque ele é um evangelista também, para um rapaz que é muçulmano. E ele estava pregando de Jesus, e daqui a pouco sai do outro lado do avião um líder muçulmano e começa a chamar a atenção do rapaz por estar ouvindo um cristão. Ele disse: olha, você que devia estar pregando para ele. O líder muçulmano disse para o rapaz. Aí o rapaz falou: só estou ouvindo. Puxamos conversa e ele tá falando da visão dele para mim. E o cara começou a discutir, sabe? E o Eli pediu que alguém fosse me chamar. E quando eu cheguei lá, eu me uni ao Eli e comecei a falar: olha, você está indo num voo brasileiro, indo para o Brasil, você está chamando a atenção porque ele está falando da sua fé? Ele falou: é isso mesmo, e eu estou indo para o Brasil, e nós vamos invadir o Brasil, e o Brasil vai se tornar um país islâmico. Aí nós oramos e repreendemos: não vai não, o Brasil é um país cristão, continuará sendo cristão. Ou seja, não tem essa coisa de ser simplesmente algo randômico, né? Algo fortuito. Não, existe uma agenda, eles estão invadindo as nações para
aculturá-las, para transformá-las, para dominá-las. E olha, gente, quando eles chegam a um nível, uma percentagem da população que eles são, que se torna islâmica, aí começam a perseguir as outras religiões. Então, é motivo de oração, porque se isso tem a ver realmente com o que vai acontecer no final dos tempos, o que nós podemos fazer é retardar isso e evangelizar o maior número de pessoas no mundo, para que muitos tenham condições de aceitar a Jesus e serem salvos. Lá na Europa, a Yacht Church está fazendo a sua parte, porque nós estamos com células, estamos com grupos de discipulados para preparar o nosso povo que está lá para evangelizar e levar muita gente para o Senhor também. Amém? Gente, vamos orar pelo povo de Nice, vamos orar pela França, porque existem alguns países onde os atentados estão se tornando cada vez mais frequentes, como por exemplo na França. A Bélgica está praticamente tomada. Há alguns anos atrás eu estava nos Estados Unidos, ali em Orlando, sentado num banco ali, num daqueles lugares públicos, né? E eu vi uma conversa numa língua que eu não conhecia, eu puxei uma conversa em inglês, o camarada era da Bélgica, mas estava falando daquela língua flamenco, né? Aí eu puxei o papo com ele, eu falei, escuta, como é que está a questão islâmica lá? Ele falou, não, a Bélgica não tem volta. Em 20 anos vai ser uma nação totalmente dominada pelos muçulmanos, e quem não quiser vai ter que mudar do país. Eu falei, puxa vida, gente, ainda dá tempo de nós evangelizarmos, de nós pregarmos a palavra, porque Jesus é o Senhor, e eu creio que ainda haverá um grande avivamento antes da volta do Senhor e no início da grande tribulação. Na minha modesta opinião, a grande tribulação e o reinado do anticristo vem de uma junção da Europa juntamente com as nações islâmicas. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você compartilhe, porque ele é de utilidade pública. Amo vocês, um beijo grande no seu coração em nome de Jesus. Olha, Jesus é mais do que vencedor. Jesus é mais do que vencedor. Nós já sabemos o final dessa história. Amém? Beijo grande para você e leve essa palavra, porque Jesus é amor e Jesus transforma o indivíduo, as famílias, as cidades e as nações. Ainda há tempo para pregarmos o evangelho. Fiquem com Deus.